Cerca de 18% das pessoas vão apresentar depressão em algum período da vida. É importante lembrar que depressão não é tristeza e este transtorno, quando não tratado, pode terminar em tragédia. Vamos ver a reportagem de Liliane Cutrim e as imagens do Jonas Sakamoto. Problemas todo mundo tem, mas saber lidar com eles é um desafio. Muitas pessoas não conseguem superar traumas e acabam caindo na depressão. Sem sentido, vazio e sozinho. É assim que se sente alguém que sofre de depressão. O problema pode se agravar tanto que a pessoa pode chegar a desistir da própria vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é uma das doenças que mais incapacitam pessoas ao redor do mundo. No Brasil, 10,8% da população apresentam um distúrbio. A maior preocupação é que poucos pacientes com esse problema têm acesso a tratamento. Quer saber como se desenvolve a depressão e como tratá-la corretamente? Veja a opinião dos especialistas no bate-papo Imirante. E o nosso bate-papo hoje está para lá de especial para falar de um assunto muito importante, a depressão. Para isso a gente conta com a presença do Marcelo Costa, especialista em saúde mental, da Fabiola Mendeiros, psicóloga, e do Gilberto Alves, psiquiatra. É um prazer recebê-los vocês aqui, que honra. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós que agradecemos. Obrigado. Muito obrigado. Fabiola, vamos começar logo pela pergunta-chave. O que é depressão? Bom, depressão, na verdade, é um transtorno do humor. Né? Ele é considerado um transtorno do humor pela classificação da CID-10, né, dos transtornos mentais de comportamento. E a depressão é uma doença, né, que tem atingido toda a faixa etária, desde criança, desde adolescente, desde idoso, né, com características diferentes, sintomas muito parecidos, mas algumas características diferentes, né? Porque na criança já vai apresentar, às vezes, um isolamento, uma dificuldade na aprendizagem, né? No adolescente também alteração de comportamento, irritabilidade, né? Além da tristeza, né? Que a tristeza é um dos sintomas da depressão, né? Porque as pessoas tendem a confundir isso um pouco, achando que quem já está triste já está deprimido. E não, pode ser um momento de luto, né? Um momento de perda, de separação de alguma coisa. Então, e na verdade, altera o comportamento também, né? Porque vai mexer tanto com a condição mental, psicológica, como comportamental, uma depressão. E no idoso, né, que às vezes acontece mais a questão da solidão, dele se sentir angustiado, vem acompanhado de dores, muitas das vezes, que ele coloca muito que está doendo em determinado lugar, e na verdade às vezes é mais somático, né, mais psicológico, sendo na verdade uma depressão por trás disso também, né, que a gente tem que considerar isso. Então, na verdade, é um transtorno afetivo que tem só aumentado cada dia mais. Tá? Gilberto, como diferenciar a tristeza da depressão? A gente pode colocar assim que como a Fabiola bem colocou, né, além das alterações como tristeza, na depressão a gente tem alterações, por exemplo, físicas, como diminuição do apetite, alteração do sono, perda da energia, cansaço frequente, além de pensamentos como eu não valho nada, minha autoestima está reduzida. Suicidar bastante, é um pensamento que corriqueiro na mente da pessoa. E também as pessoas esquecem que há alterações cognitivas na depressão. Então, a pessoa pode ter dificuldades na memória, na atenção. Ou seja, há um conjunto de sintomas afetivos, cognitivos, da iniciativa, que vão fazer com que a pessoa tenha uma perda na sua funcionalidade, quer dizer, na sua capacidade de desempenhar bem em várias esferas diferentes, no trabalho, em casa, de se relacionar socialmente com as pessoas. Então, a pessoa pode ficar mais isolada. Ou seja, esse conjunto de sintomas pode levar a um prejuízo social importante. Aí a diferença de uma tristeza isolada, uma reação emocional a um evento triste, e a depressão doença.
Pode complementar. Assim, em relação ao idoso, é muito comum acontecer a questão do déficit cognitivo, né? Que às vezes a gente até pode confundir com uma pseudodemência, né? Entrando no quadro demencial, né? Que às vezes por trás não é uma demência, e sim uma depressão. Então, isso também requer bastante atenção em relação ao idoso, né? Porque também é muito comum o quadro depressivo em idosos, tá? Até por conta de solidão, perdas, luto, né? Viuvez, aposentadoria. E às vezes até a falta de atenção dos próprios filhos, né? Exatamente, tá? Também. Marcelo, muitas pessoas que são portadoras da depressão não reconhecem os sintomas da doença. Que dicas você daria aos familiares para ajudá-los a identificar este problema? É muito interessante. Os familiares, como todas as pessoas que estão em volta, amigos, próprio trabalho, é interessante que você comece a observar como é que está o dia a dia dessa pessoa. Geralmente ela tende a, como o próprio Dr. Gilberto colocou, a ter uma falta de energia, a força de vontade de se levantar, às vezes até de manhã, é muito complexo, perde às vezes a capacidade de se higienizar, né? A capacidade realmente de desenvolver o seu trabalho como fazia anteriormente. É necessário também que essa família busque informação através da internet, através de livros, junto com o médico especialista ou com a psicóloga que acompanha, porque se a família também não estiver acompanhando esse quadro e a doença da maneira como deve, essa pessoa provavelmente vai ter fases recorrentes da doença. Então a família pode até ajudar essa pessoa a identificar quando está entrando nessa fase, porque muitas vezes ela não tem essa percepção. Essa percepção de fora, ela é muito mais fácil do que a percepção da pessoa. É porque por estar deprimido, a pessoa justamente, vai procurar, vai demorar mais buscar a ajuda, né? E como é um transtorno que, na verdade, não é só depressão, é um transtorno de humor, ele pode ser um transtorno bipolar. Então essa família fica mais fácil de observar se ele tem uma fase mais eufórica, uma fase mais calma, uma fase onde a memória dele está mais prejudicada ou não, né? Então tudo isso são fatores que a família vai ser muito importante, principalmente quando for fazer o diagnóstico feito pelo especialista, né? Vai ajudar a identificar e até entrar com uma medicação e uma psicoterapia mais objetiva. Isso, então assim, é importante a gente falar dos tipos de depressão, né? Que a gente tem as depressões endógenas, que é mais decorrente de fatores genéticos, né? Que na verdade já a pessoa tem a predisposição a ter porque tem casos na família, né? E a exógena, que é decorrente do ambiente, devido a perdas, separações, né? E alguma coisa, traumas, que às vezes a pessoa não sabe estruturar aquilo na cabeça e acaba apresentando, né? E vocês podem me corrigir, mas quando não tratado, pode acabar em tragédia, né? Sim, os estudos epidemiológicos, eles falam de um risco 20 vezes maior na situação de depressão de cometer suicídio. Então, a pessoa com depressão pode ter um risco 20 vezes maior de cometer suicídio. Isso é um dos grandes perigos, um dos grandes riscos, e a gente precisa voltar a discutir esse assunto, porque, de certa forma, o suicídio é uma epidemiologia, quer dizer, ele é uma ocorrência que é subestimada nas estatísticas brasileiras. Eu posso falar até um pouco da minha experiência como psiquiatra no Rio. Eu trabalhava numa emergência clínica e muitas das tentativas de suicídio bem-sucedidas, que é aquelas que levavam ao óbito, e aquelas que eram apenas tentativas de suicídio, elas não eram registradas oficialmente, elas eram registradas como intoxicações por medicação, como fratura, como algum tipo de lesão física, mas não como suicídio. E o resultado é que isso não entra para a conta oficial das estatísticas de saúde, mas continua acontecendo. Ela comentou e é um sobre assunto também que a gente deve debater, né? O suicídio. Ela comentou um pouco sobre a depressão assim, mais reativa, né? Que seria aquela mais exógena. Quer dizer, pessoas podem ter reações mais, digamos, graves a um evento traumático, a perda de alguém da família, uma separação conjugal, e eventualmente tentar contra a própria vida, né? Então essa questão precisa ser bem acompanhada. A gente está se colocando aqui o papel do apoio familiar, de vencer um pouco o estigma em relação à saúde mental, aos transtornos mentais, né? A gente sabe que a formação em saúde mental ela é um pouco reduzida ou aquém da necessidade nos currículos aí dos diversos cursos de saúde, né? E a gente precisa voltar a discutir isso. É importante também colocar que existem doenças clínicas, né,
que levam também a quadros depressivos. Também. Doenças neurológicas, tumores cerebrais, doenças cutâneas, pellagra, né? Algumas medicações anticoncepcionais mal utilizados, né, ou mal administrados podem gerar distúrbios hormonais, problemas endócrinos, problemas cerebrovasculares, uma variedade grande desses sintomas que pode fazer um quadro depressivo, né, e que pode se agravar mal diagnosticado. Daí o papel da família para ajudar até esse profissional, ou psiquiatra, ou clínico, que tem especialização em saúde mental, psicólogo, a estar desvendando esse processo para que melhor avalie que realmente tenha uma morbidade ou uma mortalidade diminuída nesses casos, como o próprio Dr. Gilberto disse, que o risco de suicídio, né, é muito grande na depressão. O nosso programa foi às ruas para saber se as pessoas sabiam identificar, né, se o seu parente, se o seu amigo tem depressão ou não. Vamos conferir? Não, Nem se for uma pessoa conhecida? não. Você não. Nem se for alguém conhecido? Também não. Assim, pelas características da pessoa, assim, a gente nota aquela tristeza, dá pra gente imaginar. Se for uma pessoa conhecida, ou qualquer pessoa. Se for uma pessoa conhecida, a gente vai saber, chamar para conversar o que está acontecendo, para a pessoa se abrir com a gente. Às vezes. Se for uma pessoa próxima, no caso? Sim. Se for um desconhecido, não tem Não. como saber. Depende do desconhecido também, que tu demonstra. Não. Não faz a menor ideia. Nem se for um conhecido? Não, pior que na minha família, já teve minha mãe que soube de uma doença, meu irmão, com a depressão, morreram uns 40 dias depois. Mas você não soube identificar? Não, porque é uma das piores doenças, mas só que ela não tem sintomas nenhum. Não sei, acho que ela fica nervosa, ela sua, ela treme. Mas precisa ser alguém conhecido ou um desconhecido você sabe identificar? Não sei, mano. Nenhum conhecido? Conhecido eu sei, porque eu conheço o comportamento dela, como ela se comporta, né? Não, qualquer pessoa não. Eu acho que mais é conhecido, né? Quando a gente tem mais contato com pessoas do nosso ciclo, né? Aí dá para conhecer. Agora, pessoas assim que não é nossa convivência do dia a dia, eu acho que não tem como, talvez, identificar, né? Como a gente pôde observar, as pessoas que foram entrevistadas pelo nosso programa afirmaram que sabem sim identificar se a pessoa está com depressão ou apenas uma tristeza. Isso se a pessoa for um parente muito próximo, familiar ou um amigo íntimo. Gilberto, o que a família pode fazer para ajudar a pessoa deprimida a sair dessa crise? Eu acho que o primeiro ponto é olhar o problema com clareza, né? Tentar trabalhar certos preconceitos que existem em relação a essa condição e entender a necessidade de um acompanhamento de saúde dessa pessoa. Então, a postura da família deve ser uma postura acolhedora. Às vezes, alguns familiares culpam o paciente um pouco pela essa situação, dizendo que é falta de vontade, falta de interesse, e é importante reconhecer que essas condições têm uma gravidade importante, estão associadas a agravamento de outras condições de saúde também, quando o paciente fica deprimido por muito tempo, se ele tem outros problemas associados clínicos, como hipertensão, diabetes, essas condições podem piorar, inclusive. Então, é importante que essa pessoa seja vista pelo especialista. E a família vai ter um papel acolhedor, né? Os próprios estudos epidemiológicos mostram que, por incrível que pareça, algumas condições, alguns transtornos mentais têm uma evolução melhor em países, por exemplo, que tem uma cultura familiar mais estabelecida, como o Brasil, do que em alguns países ricos, onde as pessoas costumam viver sozinhas e, portanto, mais distantes de um suporte familiar. Quais são as formas de tratamento, Marcelo? Tá. Uma das formas de tratamento indicadas é a psicoterapia. A pessoa deve passar em todas as fases acompanhamento psicológico para identificar realmente a causa, o motivo dessa depressão, até para ajudar no diagnóstico conclusivo do especialista, do psiquiatra no caso. Existe hoje tratamentos que envolvem antidepressivos que podem ser de ordem secundária ou terciários, né? São os inibidores de recaptação de serotonina, tem os inibidores de recaptação de noradrenalina e tem o tratamento principal, que eu acredito, que é a mudança de muitos hábitos de vida.
né? Eu acho que é importante que a pessoa enfrente a doença de frente, como deve ser feito, né? Realmente aceite a situação, né? Procure o especialista, mude a questão da alimentação, o modo como ela tem estresse na vida, se ela realmente trabalha demais, tente buscar atividades que proporcionem lazer, né? Cultura, que realmente tente buscar mais o ambiente familiar, evite substâncias psicoativas, drogas, né? Essas drogas, elas tendem a associar e a prejudicar ainda os quadros de depressão. Às vezes as pessoas buscam, quando estão com depressão, principalmente o álcool, como uma forma de amenizar esses sintomas de sofrimento. E o que às vezes agrava, porque a abstinência do álcool, ou da cocaína, ou do crack, ou de outras substâncias, ela aumenta esse poder da depressão. E a medicação ela vai ser melhor prescrita a cada caso, né? Não adianta se falar assim em termos de medicação, porque vai ser indicado para cada tipo também de depressão de pessoa, né? Tem pessoas que têm medo de tomar os remédios, como a Fabíola estava comentando antes de começar a nossa gravação, Gilberto, e se tornar dependente, né? Corre esse risco? Existe um verdadeiro mito em relação à questão da dependência que ocorre mais pela desinformação da população. E é importante a gente colocar que assim, os antidepressivos são as opções de primeira escolha, né, para o tratamento dos transtornos depressivos. Eles estão associados a uma melhora das recorrências, uma melhora das recidivas da depressão, uma redução de complicações associadas à depressão. E os estudos mostram que existe a importância também da combinação do tratamento medicamentoso com outras formas, como a psicoterapia, a atividade física, a higiene do sono, que é a necessidade de você estabelecer hábitos saudáveis, né? E hoje a gente já dispõe de mais de 20 tipos de antidepressivos com características de segurança, inclusive maior do que muitas medicações clínicas, como antihipertensivos. Então, os antidepressivos podem ser usados, claro, são medicações que podem apresentar efeitos colaterais, mas isso deve ser acompanhado pelo especialista nesses casos. A gente sempre combate e discute a necessidade de se evitar a autoprescrição. Fabíola, o que você queria comentar? Eu queria só colocar assim, que a psicoterapia ela é fundamental também no caso da depressão, né? Porque assim, a parte medicamentosa, claro, vai recapturar a serotonina e outros neurotransmissores que são responsáveis pelo humor. Mas a psicoterapia é onde ela vai verbalizar, né? Onde ela vai colocar seus sentimentos, vai ser trabalhado isso, né? Até porque o medicamento vai fazendo desmame do medicamento, mas é necessário que ela esteja estruturada, né, bem mais controlada, saber lidar com os seus problemas, as situações de vida que vão acontecendo. Então, eu acho que a psicoterapia ela é fundamental realmente no quadro depressivo. Tá bom? E o que fazer, né, neste mundo moderno para evitar a depressão? Olha, existe uma palavra hoje, eu vou até faltar colocar ela, que se chama resiliência, tá? Ser resiliente é você saber lidar com as situações de vida, passar pelos problemas de forma mais tranquila, né? Não levar tão ao pé da letra, né? Então, assim, eu acho que parte desse princípio, né? Primeiro, você ser resiliente, isso é o ideal. Você tentar se ocupar de alguma forma, né? Porque hoje, cada vez mais, o mundo está cada vez mais exigente, a sociedade sempre cobrando o corpo bonito, né? A beleza, né? Então, são várias situações que a gente vê que exige do homem, né? Então, se ele não tiver estruturado psicologicamente, sabendo lidar com as situações de vida que vão acontecendo na sua vida, fazer um esporte como, né, o Dr. Marcelo colocou, né, que é essencial também, porque o esporte libera serotonina, dopamina, que é responsável pelo humor, né? Então, assim, ter uma namorada, né, ou o que for, mas assim, que você se ocupe de alguma forma, né, e não existe esse vazio existencial que hoje as pessoas falam tanto, né? Então, assim, eu sinto um vazio. A depressão, claro que muitos colocam, eu estou me sentindo só. Às vezes está com tanta gente perto, mas está se sentindo sozinho, né? Então, pode ter um quadro depressivo por trás disso. Então, eu acho que parte do princípio disso, né, de ser resiliente, né, de você saber lidar com as situações de vida,
tá? E não se cobrar muito, né, também. As pessoas se cobram tanto, né, então... Ocupar seu tempo de maneira produtiva. Esportes, né? Atividade física, estudo, cultura, né? Hoje o brasileiro e o mundo, ele está ocupando seu tempo livre com droga. Hoje a gente fala em crack, o crack ele não mata metade do que o álcool tem matado. Mata nem metade do que o álcool tem matado. E o álcool, ele consumido em excesso, ele provoca problemas no sono, ele vai provocar no futuro até uma depressão. Pode até, se ele já tiver isso, geneticamente instalado, pré-concebido, ele vai acelerar esse processo e dificultar até o trabalho de um psiquiatra nesse processo de recuperação, até porque ele já vai ter uma outra doença associada, que seria a dependência de uma substância, né? Então, eu acho que tem que aproveitar a vida de maneira qualitativa, né? Buscar atividades culturais, sociais, físicas, atividades que expandam realmente a mente, não a bloqueiem, né? Quero agradecer novamente a presença de vocês aqui. O nosso papo foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Obrigada também. Eu que agradeço pelo convite. E a gente se encontra no próximo bate-papo.